Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Unipar, empresa queridinha do Barsi, que é do setor químico e vem distribuindo excelentes dividendos nesses últimos meses. Mas será que esses dividendos vão continuar altos dessa maneira ou será que eles vão cair? E o seu preço tá bom para compra? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos para análise sem enrolação. E iniciando aqui a análise dos dividendos da Unipar, de ticker UNIP6, a Unipar Carbocloro, então queridinha do Barsi. O preço da ação está em R$ 92,93 e o seu dividend yield está em 18,45%. Lembrando para todos que o dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído por meio de dividendos de juros sobre capital próprio ao investidor. Somente uma proporção. É importante que todos saibam também que a distribuição média das ações do Ibovespa fica em torno de 4,5%. Então, hoje, em 18,45%, o dividend yield da Unipar está muito alto mesmo, estando aproximadamente 14% a mais do que a média das ações do Ibovespa. Outro item importante é que nos últimos 12 meses ela distribuiu R$ 17,17 por ação ao investidor. Lembrando que isso é nos últimos 12 meses, então tem parte dessa distribuição ainda no ano passado. Mas será que essa distribuição de 18,45% ela é comum à Unipar? Todos os anos ela distribui algo próximo disso? É isso que a gente vai ver. Será que essa distribuição continua assim? Ela sobe ou ela desce nos próximos anos? Fica aí que a gente vai ver no vídeo. Aqui a gente consegue ver o dividend yield em 18,45, mas vamos dar uma olhada no seu gráfico do indicador para saber se sempre foi assim. Já de cara a gente consegue ver que em 2017 houve uma grande distribuição de 31,81%. Isso foi realmente uma distribuição espetacular, mas como a gente consegue ver, atípica. Outra coisa importante que a gente consegue ver aqui é que de 2020 até o momento atual houve esse grande crescimento na distribuição de dividendos, sendo que ela fechou o ano de 2021 com um dividend yield de 14,96%, que é um excelente dividend yield e que nesse momento está em 18,45%. Mas a gente consegue ver que a sua média histórica, inclusive utilizando esses indicadores altos, é de 8,39%. Sendo assim, a gente consegue ter uma noção de que em sua maioria ela não distribui dividendos desses patamares de 19%, 16%, 30%. Ela tem uma distribuição que varia de mais ou menos 2% para 7,5%. Essa é a distribuição padrão da Unipar. Então a gente consegue ver aqui claramente que hoje ela está acima dos seus padrões normais, então que provavelmente ela vai voltar aos padrões de distribuição de dividendos que ela tinha anteriormente. Pode ser que não seja agora, que não seja no ano que vem, mas que provavelmente ela tende a voltar aos padrões anteriores. A gente não consegue prever claramente qual vai ser a distribuição dos próximos anos, mas a gente consegue ter uma noção de que no longo prazo ela tende a distribuir algo em torno de 7, 6, 8%. Essa em sua média. É com isso que você pode contar. Outra informação importante são os dividendos consolidados da Unipar. Esse gráfico mostra pra gente que ela não deixa de distribuir dividendos desde 2015. A gente consegue ver aqui que a distribuição de dividendos ela oscila bastante e que no ano de 2021 houve uma distribuição muito acima do que é o padrão da média das distribuições da Unipar. A gente consegue ver que em 2015 ela distribuiu 24 centavos por ação, em 2020 ela distribuiu R$ 1,22 por ação e em 2021 ela distribuiu R$ 15,44 por ação. E que no período atual de 2022 ela já distribuiu R$ 8,96 por ação. Então nós temos que esperar aqui os próximos resultados para saber se ela vai ainda distribuir mais esse ano. Mas lembrando que resultados passados não garantem resultados futuros. Então não é garantido que no ano que vem ela venha a distribuir dividendos tão altos como agora. Dividendos de 20% ao ano, todo ano, é bem incomum. Outro ponto importante para nós que buscamos aquela renda passiva mensal é a periodicidade da distribuição de dividendos das empresas que estão na nossa carteira. A gente consegue ver aqui que em 2017 ela distribuiu em maio, agosto e dezembro. Em 2018 ela distribuiu em abril e outubro. Vemos que em 2019 ela distribuiu somente em abril. Em 2020 ela distribuiu em abril e em novembro. Em 2021 ela distribuiu em abril, junho, agosto, novembro e dezembro. E que no período atual ela já distribuiu em maio e agosto. Se levarmos em consideração o ano de 2021, ela ainda vai distribuir em novembro e dezembro. Agora falaremos do indicador mais importante para quem busca distribuição
distribuição de dividendos, que é o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos a nós acionistas. Lembrando que diferente do Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação é distribuído, aqui é quantos por cento dos lucros. Em linhas gerais, ninguém quer que a empresa distribua mais do que lucra, nem que ela distribua dividendos se tiver prejuízo. Então, o indicador Dividend Payout não pode ser maior do que 100%, nem ser negativo. Mas nós investidores que buscamos desenvolvimento dos nossos dividendos, queremos que o Dividend Payout seja no máximo 75%. Sendo assim, a empresa ainda teria 25% dos seus lucros para reinvestimento interno. Sendo assim, ela poderia ainda se desenvolver, aumentar os seus lucros futuros e posteriormente ainda aumentar a sua distribuição de dividendos para nós acionistas. Bom, aqui de cara no gráfico a gente já consegue ver que ela distribuiu no ano de 2017 mais de 100% dos seus lucros, o que é um ponto muito negativo. Mas que isso pode ter sido uma distribuição de lucros acumulados nos anos anteriores, sendo que ela não teve muita distribuição nos anos anteriores. Mais uma distribuição de dividendos nesses patamares de 149% dos lucros, ou seja, 50% a mais do que lucrou, se mantiver ao longo dos anos, pode gerar um grande problema na empresa. Mas a gente consegue ver aqui que a sua média de distribuição de dividendos é de 54%, que é uma média de distribuição muito boa, sendo que aproximadamente 45% dos seus lucros ainda ficam na empresa para reinvestimento, e 50% é uma boa distribuição de dividendos. Olhando aqui ano por ano, a gente consegue ver que a distribuição vem crescendo, ou seja, ela tende a distribuir cada vez mais para o seu acionista, sendo que no ano de 2021 ela passou um pouquinho daquilo que a gente queria, que é 75%. Ou seja, no ano de 2021, ela distribuiu 78%, sendo que 22% dos seus lucros ainda continuaram na empresa. Então, acreditamos que ela pode sim ainda desenvolver e continuar crescendo em sua distribuição. Então, ela é uma boa pagadora de dividendos, mas temos que tomar cuidado porque essa distribuição de praticamente 150% não foi legal. Mas como tendência, a gente não espera que isso aconteça, pois essa distribuição acima do esperado foi lá em 2017. E falando aqui de lucros, vamos dar uma olhada no gráfico do lucro líquido da empresa. Desde 2014, o lucro líquido vinha crescendo. Teve uma pequena queda em 2019, mas que voltou a crescer, principalmente no ano de 2021. Ou seja, ela tem sim um crescimento ao longo dos anos. A gente pode notar que em 2014 ela lucrou 65 milhões de reais, em 2018 ela lucrou 528 milhões de reais, em 2020 ela teve uma queda, mas ainda um bom lucro de 367 milhões de reais, e em 2021 ela lucrou praticamente 2 bilhões de reais. Então foi um lucro excelente, por isso a grande distribuição de dividendos. Então a gente tem que pensar aqui que a distribuição de dividendos vai continuar alta se os seus lucros continuarem crescendo ao longo dos anos. Então tudo está ligado aos resultados futuros que a empresa vai liberar. Bom, se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal, que para você demora somente um segundo, pra gente vale muito. Essa é a maneira da gente crescer com o canal. O seu like e a sua inscrição fazem toda a diferença. Bom, você já entendeu mais ou menos como são os dividendos da Unipar, mas e o seu preço hoje? Ele está num bom momento de compra? Ele está num bom momento de venda? Ou ele está num momento da gente segurar a ação e esperar que ela se desenvolva? Fica aí que a gente vai olhar isso agora nessa pequena análise de valuation. Aqui no gráfico do preço dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que ela está praticamente na sua máxima histórica, sendo que ela custava há 5 anos atrás R$ 5,55 e hoje está custando R$ 92,93. Sendo assim, em 5 anos, ela teve um crescimento de 1.569%. Espetacular. A gente consegue ver aqui no gráfico do último ano que ela ainda continua em evolução, mas não uma evolução tão explosiva como no gráfico dos últimos 5 anos. Ela teve um crescimento de aproximadamente 35%, que é um bom crescimento em um ano. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que indica pra gente em quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. Lembrando que isso é retorno em lucros, não em dividendos, hein? Então o ideal pra gente é que esse indicador seja menor do que 15, em linhas gerais, assim a gente considera ela uma ação barata. Mas claro, vamos dar uma olhada no gráfico para saber se ela sempre foi assim. Hoje ela está em 3,96, que é muito positivo, ou seja, ela está retornando em lucros pra gente em 4 anos o que nós investimos nela. Olhando aqui o gráfico, a gente consegue ver que em 2011 ele teve um indicador muito alto que deve ser desconsiderado para a análise no momento.
O que importa pra gente nesse momento é que em 2019 ela estava em 17,94, em 2020 em 13,15, em 2021 em 4,91 e hoje em 3,96. Ou seja, o indicador vem caindo ano após ano. Sendo assim, a ação está sendo considerada cada vez mais barata com relação ao lucro produzido pela empresa. A gente consegue ver aqui que a média do indicador é 10,57 e em 3,96 ela está bastante abaixo, o que é um ponto positivo para quem está pensando em comprar. A gente consegue notar aqui que nos anos anteriores, de 2013 até 2018, ela variou num patamar muito similar ao que está hoje, mas que ela está hoje mais barata do que pelo menos os últimos anos. Outro indicador que gostamos muito para avaliação do valuation é o P sobre VP, que é uma proporção entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. Lembrando que o P sobre VP igual a 1 indica que a ação está hoje condizente ao preço do seu valor patrimonial. Mas para a gente, o ideal é que esse indicador seja menor do que 1,5 para considerarmos ela uma ação barata com relação ao seu patrimônio. E hoje está em 3, ou seja, 2 vezes o que seria o ideal para nós. Então, naturalmente, com relação ao patrimônio da empresa, a gente já consideraria ela cara. Mas vamos dar uma olhada no seu gráfico histórico para saber se esse padrão de avaliação é condizente com a empresa. Aqui a gente consegue perceber exatamente o que a gente está falando. E desde 2016 até 2021, o gráfico do indicador vem crescendo. Sendo assim, ela vem ficando cada vez mais cara com relação ao seu patrimônio. Mas a gente teve de 2021 até o momento atual uma boa queda, mas que ainda não justifica acharmos que ela está barata hoje. Então, com relação ao valor patrimonial da empresa, eu considero que ela está ainda um pouco cara. A gente consegue ver que a sua média histórica é de 1,61. Então ela está praticamente o dobro do que a sua média histórica. Ou se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente está te ajudando. Então deixa o seu like e inscreva-se no canal. O seu like e a sua inscrição são o que fazem o nosso canal crescer. Então a gente conta bastante com você. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da Unipar. Um abraço e até a próxima!